Bom dia a todos para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Meu nome é Karen Prediger, eu sou coordenadora do CEDIM e hoje nós temos como convidado alguém que é um grande parceiro da PGM, dos colegas da PGM, muito reconhecido pela sua atuação enquanto advogado e, sobretudo, enquanto professor Dr. Rafael Maffini, que é conhecido professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também já foi professor da FMP, né, Dr. Maffini? E preside atualmente a Comissão Especial de PPPs, concessões, licitações e desestatização da OAB do Rio Grande do Sul. É advogado militante, atuante em Porto Alegre e em São Paulo. É doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, enquanto advogado, é sócio-diretor do escritório Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados. E ele tem atuado e estudado muito sobre o tema que nós trataremos hoje, que é o novo marco legal do saneamento. E ele trará importantes considerações a respeito desse marco legal e a relação que temos a respeito do tema com os municípios, porque é sabido de todos que a questão do saneamento básico é direito fundamental, é extremamente relevante, repercute na saúde da população. Então, é um tema da hora, cujo impacto é de grande extensão na nossa prática cotidiana. Então, doutor Rafael, muito obrigada por ter aceito o convite. Desculpa, eu acabo sempre chamando de doutor Rafael, embora tu seja sempre reconhecido enquanto Maffini. Mas então, seja bem-vindo. A palavra está contigo. Só apenas uma breve ressalva aqui, um breve anúncio para todos que estiverem participando, que mantenham seus microfones mutados para conforto de todos. Podem encaminhar dúvidas pelo chat, que elas serão encaminhadas ao palestrante por mim, enquanto mediadora. E nós teremos aqui o término hoje da palestra se dará às 11 horas, pontualmente, tendo em vista compromisso, então, do Dr. Maffini, certo? Então, aqueles que quiserem participar fazendo perguntas, façam isso com uma certa velocidade, né, para a gente não poder perder a oportunidade de encaminhar as nossas questões. Obrigada, doutor Maffini. Eu, Estamos contigo, então, vamos falar a respeito do assunto. Maravilha, eu que agradeço, professora Karen Prediger, é uma satisfação, né, estar aqui no CEDIM da PGM. Antes de fazer, né, qualquer menção ao tema para o qual fui convidado, eu gostaria de fazer um agradecimento especial pelo convite que foi feito pela Karen. Nós somos colegas de mestrado, alguns, né, já dá para dizer algumas décadas, né, e de lá para cá a Faça isso gente comigo. a gente travou, vamos dizer assim, um relacionamento acadêmico e também pessoal que nos permite, né, algumas liberdades, vou chamar de Karen, né, não vou talvez deixar de usar as formalidades que uma solenidade dessas exigiria. Também quero dizer que é uma satisfação estar, vamos dizer assim, falando ao CEDIM, falando na PGM, e eu tenho um sentimento, além de admiração pela qualidade que a PGM de Porto Alegre tem, eu tenho um sentimento que é um sentimento de gratidão. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer mais de uma vez isso. A primeira escola para a qual eu dei aula algo que eu guardo na minha lembrança e portanto, devoto uma gratidão muito grande, foi a Escola Superior de Direito Municipal, que tem a ver com a associação, né, dos procuradores do município. Então, eu me sinto bastante em casa para falar de um assunto desses, que é um assunto que a mim chamou muito a atenção, porque quando adveio, né, só para lembrá-los, assim, lá o marco de 2007, a Lei 11.445, já se acenava uma realidade que agora, com a Lei 14.026, essa realidade ficou ainda mais evidente. Tratar de saneamento básico
é tratar de uma pleiade de temas que são todos os quais, Karen, temas que nos interessam. É tratar de serviço público, é tratar de licitação, é tratar de concessão, é tratar de delegação, tratar também de estatização ou de desestatização, que são fenômenos que importam a quem, como nós, gostamos, enfim, estudamos o direito administrativo. É claro que é sempre conveniente, né? E eu preciso fazer essa referência. Uma vez eu li um texto do professor Marçal Justem Filho, quando ele dizia assim: toda vez que a gente escreve ou fala sobre algum tema, é bom a gente confessar quem a gente é, né? Até para que as pessoas façam as devidas, né, vamos chamar assim, as devidas contemporizações, né? Os eventuais exageros que eu cometer aqui, argumentativos, vocês já vão ter condições de neutralizar ou de considerar, até porque o que eu preciso dizer, né, aqui, não sei se é do conhecimento de todos, é que eu, na minha outra profissão, né, além de professor, eu sou advogado, até hoje, né, faz quase 30 anos que eu tenho essa dúvida, né, se eu sou um advogado que dá aulas ou um professor que advoga, mas eu diria assim, na minha advocacia eu tenho advogado muito em questões que envolvem saneamento básico, normalmente em favor de empresas que são empresas privadas prestadoras do serviço de saneamento básico. Então, assim, em matéria de fornecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos. Então, assim, eu já faço essa referência, né? Porque talvez alguém diga, não, mas isso aí é duvidoso, é um exagero. Enfim, bom, eu já quero avisá-los, né? Que talvez eu não consigo deixar de ser eu e minhas circunstâncias. Uma das minhas circunstâncias é advogar nessa área, justamente porque é uma área sobre a qual eu acredito nós tenhamos a conjugação de uma série de assuntos pertinentes ao direito administrativo. Eu vou pedir passar a lâmina seguinte. Eu não quero historizar demais a nossa conversa, mas um pouco eu vou historizar para lhes dizer o seguinte, assim, né? Quando nós falamos tá um pouquinho desalinhado ali, mas depois no material que pode ser fornecido às pessoas, depois ao pessoal que está participando, talvez fique melhor. Mas assim, o que nós precisamos? Eu vou começar no século XIX, né, bastante rapidamente, eu não vou contar essa história toda, mas assim, ó, saneamento básico, ele era um conceito assimilável à noção de água, né? Saneamento é fornecer água, né? E a água, por sua vez, ela não era tutelada juridicamente, ela era interpretada como coisa, né, de ninguém ou coisa de todos. Então, assim, como a água não tinha uma tutela jurídica, o que significava dizer que praticamente não se estudava saneamento básico a fundo no século XIX. E aí as soluções que havia eram soluções metropolitanas, alguma coisa no Rio de Janeiro, alguma coisa em São Paulo, mas eram soluções relacionadas com água. Havia pouca, ou, para ser mais preciso, nenhuma preocupação com o esgotamento sanitário ou tratamento de resíduos sólidos, o que, aliás, talvez seja uma marca indelével na história que até hoje nós, de alguma sorte, suportamos. E aí nós passamos, podemos deixar agora para a próxima lâmina, para o século XX, né? E o século XX, eu vou dividir, quando eu falo do século XX, eu vou dividir em situação que é uma situação, vamos chamar assim, pré-88, e uma situação pós-88. Então, nós temos um regime anterior à Constituição de 88 e um regime posterior à Constituição de 88. Quando nós falamos, colegas, daquilo que havia 88, o que nós vamos novamente encontrar é a Constituição Federal, ou as Constituições Federais pré-88, as anteriores a 88, praticamente tratavam, novamente restringindo a questão da água, regime da água, e os meios de delegação. Então, tratar de saneamento básico era tratar de água e era tratar dos meios de delegação, mais de outorga do direito de exploração da água. Pois bem, compreendida a necessidade de nós, por uma questão de saúde pública, isso aqui todo mundo diz, a cada real investido em saneamento básico são R$ que se economiza em saúde. Então, compreendido o problema de falta de saneamento básico, além do fornecimento de água, o que nós temos? Nós temos um papel bastante importante do BNH, do Plano Nacional de Desenvolvimento, e na década de 70 surge, cai o Planasa, né? Plano Nacional de Saneamento Básico, que é talvez o primeiro marco estruturante
que é esse marco estruturante da ideia de saneamento. E aqui eu vou contar para vocês uma coisa que a mim surpreendeu. A mim surpreendeu quando eu descobri isso, quando eu fui estudar isso. Nós temos que compreender aqui, colegas, um fenômeno que é próprio do Brasil. Tá? O fenômeno que é próprio do Brasil. Qual é o fenômeno? Investir em saneamento básico e sempre foi algo muito caro. O investimento é muito elevado para universalizar o saneamento básico. E essa universalização necessitava o país de recursos que eram recursos federais. Tinha até o sistema financeiro do saneamento, que, por sua vez, tinha como base os fundos de financiamento para água e esgoto, o famoso FAI. Ou seja, eram recursos federais. Só que, desde aquela época, percebeu-se um problema operacional para a vazão desses recursos federais necessários à universalização, consistente no fato de que, embora o dinheiro fosse da União, o titular do serviço era, como ainda é, o município. E aí, o que a União, de alguma forma, fez? A União, de algum modo, estabeleceu como estratégia não deixar este investimento solto na mão de mais de 5 mil municípios. A União aí, e isso é uma decorrência do Planasa, do Plano Nacional de Saneamento, incentivou uma metodologia de prestação por meio das SESBs, das companhias estaduais de saneamento básico. Ou seja, olha que coisa curiosa, o modelo depois da década de 70 é um modelo que acabava por prestigiar as prestadoras estatais de um serviço municipal. Olha que confusão que isso gera. Recursos federais destinados a financiar a universalização de um serviço municipal que, para que esses recursos fossem mais bem controláveis, eram estes municípios incentivados a celebrar instrumentos negociais com companhias estaduais. E aí é que temos Corsã, Sanepar, a Casan em Santa Catarina, a Sabesp em São Paulo, SEDAI, Copasa e assim por diante. Então, assim, isso foi uma estratégia, não foi uma coincidência, surgiu a Corsã, surgiu a Sanepar, não. Foi uma estratégia de universalização, já que a grana, já que o dinheiro era um dinheiro federal destinado a universalizar serviços que eram serviços, por seu turno, serviços municipais, e aí fortaleceu-se o prestador. Né? E isso aqui é uma realidade que, por exemplo, nos municípios que tenham prestadores que sejam integrantes da estrutura da administração pública, como Porto Alegre, isso não é talvez uma coisa muito perceptível, mas a relação entre as prestadoras estaduais de saneamento básico, né, e os municípios que eram os titulares do serviço, sempre foi uma relação peculiar, porque talvez essa estrutura que surge com essa particularidade faz com que, curiosamente, o prestador tem tanto mais poder do que o titular do serviço, quando nos outros serviços públicos a situação é diferente. O prefeito tem um puta poder com as empresas de ônibus do município, o prefeito tem um puta poder com as empresas que coletam lixo, mas chegava na hora de tratar, isso não é uma realidade só do Rio Grande do Sul com a Corsã, quando era estatal, uma realidade do Brasil inteiro. Quando chegava o prefeito para negociar com a Companhia Estadual de Saneamento Básico, ela tinha quase que mais, entre aspas, poder de negociação do que o próprio titular do serviço. Bom, aí vem 88, podemos passar para a lâmina seguinte. Tá? Vem 88, colegas, e aí, o que eu vou dizer aqui? Primeiro, compete à União instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Tá? Por que eu destaco essa regra do artigo 21, inciso 20? Tá? Isso aqui é bem papo de professor de faculdade, né, Karen? Assim, por quê? Porque, só para lembrar, quando deu a bronca, Uber e táxis, o Supremo usou essa regra aqui, esta regra do artigo 21, inciso 20, vai dizer que, ainda que o município tenha competência para tratar de um assunto que é um serviço de interesse local, já vou falar ali do artigo 30, inciso 5º, ainda que o município tenha essa autonomia, essa competência para tratar desse assunto, tá?
deverá o município observar as diretrizes da legislação nacional em razão justamente do artigo 21, inciso 20. Então, quando o Supremo bateu o martelo no tocante ao Uber, disse, olha, seu município, o senhor não pode legislar contra a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, lá, a Lei 12527, que previu por seu turno a questão do transporte por meio de aplicativo, naquela tensão que houve no passado, acho que agora já está em alguma medida superada, o Supremo usou esse artigo 21, inciso 20, para dizer, ainda que o município tenha autonomia, ele precisa observar as diretrizes nacionais. E o porquê que eu digo isso, colegas? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa mesma regra fala em saneamento básico. E aí, o que acontece? Isto, na minha opinião, elimina grande parte das dúvidas, Karen, que existem sobre a autonomia dos municípios versus o novo marco legal do saneamento. Por exemplo, uma das coisas que eu já vou mencionar, que é uma coisa peculiar em matéria de regulação, a questão que envolve o papel da Agência Nacional de Águas, né? As normas de referência da ANA. Alguém dirá, mas o que eu, município de Caixa Prego, preciso me render às normas de uma agência reguladora federal se o serviço é municipal? Um pouco da resposta se extrai desse artigo 21, inciso 20. Além disso, nós temos aquela competência administrativa compartilhada, né? Claro que a ideia de federalismo é uma ideia, né, cooperativa, é uma ideia cada vez mais peculiar. O Supremo testou bastante essa ideia de federalismo cooperativo na pandemia, porque também é relacionado com o artigo 23, mas aqui, colegas, nós temos a competência da União, Estados, DF e municípios em matéria de saneamento básico. Tá? Bom, o artigo 30, inciso 5º, que é do conhecimento de todos, é competência do município organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão e permissão o serviço de interesse local, e aqui, obviamente, se enquadra também o saneamento básico. E, por fim, tá? E aí eu vou fazer esse comentário, nós temos o artigo 175, que é a norma básica, vamos dizer assim, pertinente aos serviços públicos, tá? Uma norma básica da Constituição Federal, que diz que incumbe ao poder público diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, e aqui depois nós veremos que há uma limitação a isso, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. E aqui, Karen, eu vou contar uma fofoca, né? Uma fofoca tem prioridade. Certa feita eu estava almoçando em São Paulo com o professor Carlos Ari Sandfeld, que é uma pessoa agradabilíssima, enfim, né? Não sei se já tiveram a oportunidade de conversar com ele, é um cara muito legal. E nós estávamos conversando sobre vários assuntos, enfim, né? Dois professores de direito administrativo, ainda que o papo seja um papo agradável, acaba sendo um papo de direito administrativo. Direito administrativo. Então assim, né, eu me lembro, Karen, que a gente fazia janta de vez em quando na casa do professor Almiro e a conversa, né, a gente até começava a conversar sobre coisa interessante, mas depois descambava para o direito administrativo também. E o professor Carlos Ari, com aquela sua simplicidade genial, ele me pergunta assim, Mafini, tu sabe quem é que mais resistiu ao artigo 175 na Constituinte? Eu digo, não, professor. Quem? Aí ele me disse, a SESBIS. Como assim, professor? Claro. Porque, observe, eu sempre achei, quando ele me fez essa pergunta, que quem havia resistido naquele caldo de cultura de lobbies e interesses que foi a Constituinte, teriam sido os particulares prestadores de serviço público. Né? Por exemplo, as empresas de ônibus, por exemplo, eu sempre imaginei que fossem eles. E ele disse, não. O maior lobby, quando necessidade de licitação para prestar serviço público concedido e permitido era das companhias estaduais de saneamento básico e das companhias estaduais de energia elétrica. Eu digo, por quê, professor? Sim, porque elas não queriam ter a obrigação de que a sua delegação ocorresse por meio de um processo licitatório. E aí, colegas, aqui assim, para entender o marco do saneamento como uma das... Né? Eu sempre gosto de entender qual é a principal novidade que vem com a Lei 14.026. É que a solução que se deu no passado para que as companhias estaduais tivessem os seus vínculos de prestação de serviço municipal, de serviço titularizado pelo município, é uma solução que até estava regulamentando o artigo 241 na Lei
11.107 de 2005, que é o contrato de programa, que é um contrato que envolve entidades interfederativas, mas que não pressupunha processo licitatório. Então, assim, as companhias estaduais de saneamento básico celebravam com os municípios, quando os municípios não prestavam de forma direta, normalmente esses contratos de programa, de programa, que eram contratos, colegas, que eram, vamos chamar assim, alguns diziam que nem eram contratos, nem era de programa, mas eram os instrumentos negociais que legitimavam, ainda que houvesse sobre isso severa discussão acerca da sua constitucionalidade, a propósito da questão que envolve a articulação dessa solução com o artigo 175, o tema que é o tema da prestação de serviços pelas companhias estaduais de saneamento básico. Pois bem, passando para a lâmina seguinte, colegas, o que eu gostaria de salientar? Opções que nós tivemos, né, e aí essas opções elas são muito claras. Primeira, principais diretrizes que nós extraímos da Lei 14.026. Eu não vou dizer que é estabelecido, mas é reafirmado o saneamento básico como um serviço público, tá? Um serviço público. E isso é o que a gente chama na doutrina de publicácio, né? Vem o legislador e carimba. Isso é uma atividade que é uma atividade qualificada como serviço público. A pergunta que eu sempre chamo em aula, né? A pergunta tá e daí, né? Tá e daí que o troço é serviço público. É que quando uma atividade é qualificada como serviço público, isso é feito lá na lei nacional, estatuída com base no artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal. Quando isso é dito, o serviço de saneamento básico é serviço público, se trata de uma atividade que é subtraída do regime de livre iniciativa, de livre concorrência. Até eu brinco assim, né? Geograficamente, sai do artigo 170 da Constituição Federal e vai para o artigo 175 da Constituição Federal. Mais do que isso, além de se esclarecer, eu não vou dizer estatuir, além de se esclarecer que saneamento básico é serviço público, o novo marco legal de saneamento mostra que, na verdade, serviço público de saneamento básico é algo multifacetado e tem 4 itens, sendo que 2 dos quais são os mais conhecidos. 2 dos quais são aqueles sobre os quais há metas de universalização mais claras, mas são 4. Tá? Quais são eles? Água, fornecimento de água. Qual é o outro? Esgotamento sanitário. Tá? E até eu coloquei aqui, colegas, esses 2, há uma diretriz no novo marco legal de saneamento de prestação concomitante de água e esgotamento sanitário. Até para esclarecer bem, não é obrigatório no novo marco legal de saneamento que, por exemplo, eventual delegação seja feita só, necessariamente, conjugando água e esgotamento. É possível que haja prestação, por exemplo, por prestadores diferentes de água e saneamento, mas há uma diretriz de que nós tenhamos água e esgotamento como prestados concomitantemente. Por quê? Por quê? E aí eu já faço uma observação que eu acho que é bastante importante. Porque, considerando que o fornecimento de água, mesmo para quando quem presta é o poder público, através de companhias estaduais ou através de prestação por suas próprias entidades, o município presta, há uma tendência de prestigiar mais o fornecimento de água do que o esgotamento sanitário, porque o fornecimento de água, ele é mais rentável do que o esgotamento sanitário. Então, o que eu quero salientar é o seguinte: uma das diretrizes do novo marco é que haja prestação simultânea, concomitante de água e esgoto. Por quê? Porque nem sempre eles andam, vamos chamar assim, par e passo, e os números indicam isso. Se os colegas forem observar, qualquer que seja o universo, pega Porto Alegre, pega Rio Grande do Sul, pega o Brasil, pega a região sul, assim, qualquer que seja o universo, claro que em patamares um pouco peculiares em cada região, mas sempre o avanço da universalização, o avanço daquilo que é o fornecimento de água é maior do que o avanço de esgotamento. Então, eu tenho lá números, em alguns lugares, lá 50%, 60% de universalização de água, 15%, 20%, 25% de esgotamento sanitário. Então, assim, aqui eu quero salientar que são 4 serviços de saneamento básico. 2 deles, que são talvez os mais importantes, água e esgotamento sanitário, eles precisam andar par e passo, ainda que delegados a pessoas diferentes, ainda que prestados com métricas diferentes, mas há necessidade de prestação concomitante. Eu diria o seguinte: é proibido ter só fornecimento de água e não ter esgotamento, é proibido ter só esgotamento e não ter fornecimento de água. Mas além desses 2 princípios, desses 2 serviços, que são os príncipes, vamos dizer assim, da noção de saneamento básico, nós vamos ter mais
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é algo importante, também é serviço público colocado com conceito de saneamento, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que é um outro problema, colegas, que eu diria que as pessoas de vez em quando também acham que é algo tranquilo, algo óbvio, mas que eu gostaria de salientar que também merece a nossa especial atenção. Eu tenho me perguntado, podemos passar para a lâmina seguinte, eu tenho me perguntado o seguinte, essa é uma pergunta que eu me faço, mas eu não me respondo, né? Tem perguntas que eu me faço e me respondo. Uma das perguntas que eu me faço e não me respondo é o seguinte, assim, se a Lei 14.026 é um novo marco legal, tá? Ou se a Lei 14.026, ela, entre aspas, faz um facelift, isso é uma linguagem de carro, né? No marco de 2007, né? A Lei 11.445 de 2007. Então, a minha pergunta é, a Lei 14.026, ela é um novo, vamos chamar assim, o novo marco, né? Ele é na verdade, ele traz consigo, colegas, uma novidade, ele traz consigo uma nova lei, ou ele traz consigo, por assim dizer, um facelift da lei anterior? Essa mesma pergunta, Karen, eu falo sobre a nova lei de improbidade, né? A lei 14.230 mudou a lei 8.429, mas a minha pergunta é, mudou o quanto? Né? Mudou o quanto? E aí eu não faço essa resposta a partir, essa é a pergunta que eu me faço, não sei me responder, eu não faço essa resposta a partir, por exemplo, do número de artigos que foram alterados, número de incisos que foram alterados. Eu faço eu acabo respondendo essa pergunta a partir do que em essência foi modificado, né? A partir daquilo que em essência acabou sendo modificado. E aí, em essência, eu acho, né, que podemos chamar de um novo marco. Tá? Por quê? Porque eu vou destacar aqui dois principais pontos que eu gostaria de salientar, né? A universalização e aquilo que eu chamo de tríade de todo e qualquer serviço público, né? Se alguém me disser assim, olha, eu quero estudar serviço de energia elétrica, tem que entender titularidade, prestação e regulação. Eu quero estudar saneamento básico, tem que entender titularidade, prestação e regulação. Eu quero entender transporte aéreo, tem que entender titularidade, prestação e regulação. Então, eu vou destacar esses dois pontos, tá, colegas? E aí pode passar ali, o primeiro deles, a questão que envolve a universalização. Tá? A universalização, colegas, assim, é princípio fundamental do serviço público, tá? É princípio fundamental, e é condição de validade, tá? É princípio fundamental e é condição de validade para os contratos que tenham por objeto a prestação do serviço de saneamento básico. E aí, colegas, aquela ideia de ser a concessão, ser o contrato de programa, serem os mecanismos delegacionais, contratos incompletos e dinâmicos, significa isso dizer que mesmo os do passado precisam submeter a essas metas de universalização, que a gente sabe até 2033 são de 99% no tocante a fornecimento de água e 90% na coleta e tratamento de esgoto. Então, assim, claro que há uma dúvida, né? Essa data 2033, ela pode ser estendida, claro, colegas, já estenderam a lei de licitações. Então, assim, mas noves fora alterações legislativas, a própria lei atual já prevê, já preceitua aquilo que vem a ser vamos dizer assim, já preceitua aquilo que vem a ser a possibilidade de uma prorrogação, em alguns casos peculiares, até 2040, mas em geral até 2033. Portanto, nós temos um pouco mais do que 10 anos, né, até dezembro de 33, para chegar a esses patamares. Há uma discussão, Karen, daquelas perguntas assim, porque o artigo 11b, parágrafo 1º da lei 11.445, depois eu vi que em todos eu fazia um copiar-colar aqui, depois eu vou mandar um material atualizado com o número certo da lei aqui, tá errado o número da lei aqui, mas o artigo 11b, parágrafo 1º da lei 11.445 de 2007, com a redação dada pela lei 14.026, fala dos contratos
de prestação de serviço deverão definir metas de universalização assim laçado. Há um debate que eu acho que para mim é simples de responder, se estas metas de universalização também são impostas aos municípios que prestam diretamente o seu serviço, né? Então, por exemplo, eu tenho lá município de Porto Alegre, Pelotas, Bagé, Novo Hamburgo, enfim, que tem entidades suas, né? Se elas precisariam submeter a essas metas de universalização também. Bom, colegas, aqui é daqueles comentários que talvez os senhores precisem fazer as devidas adaptações, mas a minha resposta para essa pergunta é afirmativa, né? Por quê? Porque, poxa, o artigo 2º, inciso 1º, o artigo 1º da lei diz: esta lei estabelece diretrizes nacionais. E o artigo 2º diz: os serviços de saneamento básico deverão ser prestados a partir dos seguintes princípios fundamentais: universalização do acesso e efetiva prestação de serviço. Isso é no artigo 2º. Lá no artigo 8º, que fala da titularidade, lá no artigo 10º, que fala da prestação. Então, assim, para mim, ainda que haja uma regra específica que fale dos contratos de prestação de serviço, me parece que é inegável que isso pelo que eu vi, o entendimento majoritário das pessoas que estão estudando esse assunto, me parece que é necessário concluir que essa também, vamos dizer assim, haverá a questão pertinente à obediência disso mesmo aos municípios que optem por eles mesmos continuarem prestando o seu serviço. Bom, prosseguindo um pouquinho ali, vamos agora falar da letra B, né? Letra A, só para lembrar aqui, volta duas, por favor, volta ali, Leonardo, duas telinhas ali, ó, mais uma, ó. Letra A, universalização. Letra B, a parte que eu mais gosto de tratar, que é titularidade, prestação e regulação. Na letra B, eu vou tratar, pode passar de novo, eu vou tratar de B1, titularidade, B2, prestação, e o B3, que seria a regulação. Tá? Bom, titularidade. Tá? Colegas, a respeito da titularidade, nenhuma dúvida, e isso eu não chamo de novidade, tá? Mas nenhuma dúvida de que agora a lei tenha esclarecido ainda mais o que eu chamo de protagonismo do município. Tá? O protagonismo do município. Ou seja, o dono desse serviço é o município, excepcionalmente haverá o Estado com compartilhamento de instalações operacionais, etc. e tal, mas assim, a regra geral, colegas, é que o titular disso seja o município. Existem ferramentas que são estaduais de universalização, existem ferramentas federais de regionalização, existem ferramentas municipais de regionalização. Não, tratar de regionalização do serviço de saneamento me parece que é uma coisa que mereceria um assunto, né, uma conversa própria. Existem ferramentas federais, estaduais e municipais de regionalização, mas todas as quais observando a premissa de que o dono desse serviço é o município. Tá? E aí, eu até vou dizer para vocês assim, me assusta um pouco o fato de que até hoje alguns municípios não se apoderaram dessa ideia. Tá? Ou seja, e não é uma realidade só do Rio Grande do Sul, eu presto serviço para outras prestadoras de fora daqui. O município acha que isso é coisa da prestadora. O município, especialmente quando eu até diria assim, talvez esse seja um dos efeitos da desestatização, sabe? É tirar o carimbo, tirar o carimbo de estatal da prestadora, e aí o município vai assumir a sua titularidade como é legalmente prevista. Por quê? Porque na prática o que acontecia é que o município dizia o seguinte: água e esgoto não é comigo, é com a prestadora estadual, é com a Sabesp, é com a SEDAI, é com a Copasa, é com a Sanepar, é com a Corsan, como se não fosse um problema dele. E aí eu diria o seguinte: se o prefeito, se o governo municipal, se o município vai fazer bom ou mau uso do que eu vou lhes dizer, eu não sei. Mas qual é o uso que ele tem que ter? O dono desse serviço é o município. Então eu diria, aqui nós temos uma clara opção por um protagonismo dado ao município. O que ele vai fazer disso, se ele vai fazer ou vai fazer bem ou vai fazer mal, eu lembro do que o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira nos ensinava nas aulas lá, Karen, quando ele dizia: processo civil é técnica, como toda técnica pode ser bem ou mal empregada. Tá? Então, bom, aí eu passo para a questão da prestação. Tá? Colegas, é claro que há a preservação dos contratos de programa que foram celebrados anteriormente, claro que há, não há dúvida quanto a isso.
não se extinguiram, né? Embora só um parênteses, tem alguns civilistas dizendo que, mas o novo marco legal do saneamento trouxe alterações no contrato anterior e isso viola o ato jurídico perfeito. Pô, colegas, contratos que são contratos delegacionais de serviço público têm a característica da mutabilidade, desde que foi surgido esse troço lá com, vamos chamar assim, Louis Holland, né? As leis de Holland. A primeira delas é mutabilidade. Então, assim, é um contrato dinâmico. Aliás, para quem tem dúvida sobre isso, leia a ADI 2946, que fala da possibilidade de transferência da concessão ou do controle acionário da concessionária, em que o STF assegura, está na ementa, caráter dinâmico e mutável desses contratos. Então, assim, é claro que se preservaram os contratos anteriores, embora se tenha imposto. Mas esses contratos, mesmo os anteriores, precisarão observar a cláusula de universalização que está referida. Então, a mutabilidade é imanente a contratos que são delegacionais de serviços públicos. Mas vamos lá, qual é a opção que o legislador teve? Prestação. Ou é a prestação direta, ou é a prestação por meio de concessão. O município que é o dono do serviço, o município que é o titular do serviço. Ou ele cria uma entidade sua, ou ele cria uma estatal sua, uma autarquia sua. Eu tenho um pouco de implicância com isso, não tem nada a ver com o DEMAI. O DEMAI é anterior ao meu nascimento, tá? Mas eu diria assim, eu tenho um pouco de implicância conceitual de um município criar autarquia para prestar serviço público. Isso é uma questão conceitual, porque a autarquia ela é criada para desempenhar atividade típica de administração. Então quer privatizar tudo? Não, só estou dizendo que se o município quiser criar algo, na minha opinião, deveria criar uma estatal para prestar serviço público. Mas, enfim, a prestação, ou ela é uma prestação por entidade, por órgão ou entidade do titular, a prestação direta, ou haverá delegação. E aí nós temos uma novidade do marco de saneamento. A delegação passou a ser só por concessão. Só por concessão. Vedada a permissão, lá o artigo 175 fala delegação por concessão, permissão. Aqui a opção do legislador nacional, através das diretrizes, aqui ele faz uso em razão do artigo 21, inciso 20, é estabelecer só a concessão. Então não pode ter permissão de serviço de saneamento básico. E mais, colegas, disciplinado por um contrato de concessão, vedado novos contratos de programa, novos convênios, novos termos de parceria ou qualquer outro instrumento que seja equivalente. Então, essa é uma particularidade do novo marco. Agora, né, aquilo que as SESBs talvez temiam, né, lá com o artigo 175, talvez agora tenha se consolidado com a Lei 14.026 de 2020, porque agora, né, até não sei se os colegas sabem disso, assim, algumas SESBs estão participando de licitação, estão ganhando licitação. A Sabesp está ganhando licitações que os municípios realizam para concessão de serviço, né? Então, assim, a estatal poderia ela mesma participar de processo licitatório, mas ela não vai ter mais a lambuja do contrato de programa. Ela vai participar de processo licitatório, tá? Bom, de modo que, passando para a tela seguinte, né, o que eu digo aqui? Tá? Prestígio dos municípios como titular do serviço, isso é algo para mim inegável, tá? Prestígio da delegação por meio de concessão, então, né, vedados novos contratos de programa, embora os contratos de programa eles sejam, vamos dizer assim, mantidos, né, os que foram celebrados antes, desde que adaptados com aquela lógica da mutabilidade que eu referi a vocês. E no caso de desestatização, colegas da estatal, essa é a minha opinião aqui se quiserem discordar dela, isso aconteceu já na energia elétrica, o Supremo já tratou disso na energia elétrica. Quando se faz a licitação para a desestatização, esta licitação para a desestatização, ou da desestatização, ela, de alguma forma, absorve a licitação para a concessão. Em outras palavras, ao se privatizar a companhia estadual, que era ela prestadora do serviço, a licitação para a aquisição da estatal, ela de alguma forma convola, ela inclui, ela absorve a licitação da concessão. Repito, colega, se o STF vai dizer isso em matéria de saneamento básico, eu não sei, mas que ele já disse isso em matéria de energia elétrica, eu não tenho nenhuma dúvida, há vários precedentes nesse caso. E eu chego daí no B3, que talvez seja o que maior número de novidades nós tenhamos, tá?
Esse B3, tá? Até eu acho que na hora de eu mandar o material para vocês, Karen, eu acho que talvez ele ficou um pouco mal formatado, mas eu vou mandar um novo material, até atualizado com o erro ali do número da lei, para vocês fornecerem, se quiserem, aos participantes e deixarem à disposição. Mas em termos de regulação, o que eu gostaria de salientar a vocês? Em termos de regulação, primeiro, né? Papel da ANA em relação às normas de referência. O que eu acho que aconteceu aqui? Talvez o legislador federal, nacional, nesse caso nacional, tenha percebido o seguinte: não, mas peraí, tem um monte, tem 5.000 e tantos municípios, talvez alguns não tenham nem aparelhamento para fazer uma regulação adequada, né? Eu não estou falando de Porto Alegre, pessoal, não estou falando de Santa Maria, estou falando de Passo Fundo, estou falando de Pelotas, estou falando de município de 3.500 habitantes, que tem uma estrutura administrativa muito prosaica, muito incipiente. Vai lá no colo do prefeito a regulação do serviço de saneamento básico, é um troço complexo pra caramba. E aí, colegas, o que fez o legislador? Ele disse: olha, a Agência Nacional de Águas terá competência para criar normas de referência, uma espécie de normas padronizadoras. Aqui, colegas, por exemplo, está tendo audiência pública, só para quem não sabe, está tendo audiência pública para tratar na ANA, na Agência Nacional de Águas, sobre a tarifa do saneamento básico. Então, olha que assunto importante, a ANA vai criar normas de referência. Quer calcular a tarifa, tem que levar em consideração tal. Já tem minuto de regulamento a ser objeto de audiência pública e consulta pública para tratar de tarifa, para tratar de indenização, para tratar de um monte de assunto importante. Então, a ANA, embora seja uma agência reguladora federal, passará a ter um papel que é um papel, vamos chamar assim, de uniformização regulatória. Tá? E aí já me disseram: mas essa norma de referência não precisa cumprir. É verdade, não precisa cumprir. Mas os municípios que não cumprirem as normas de referência não recebem recursos federais. Né? Então, assim, isso é quase que um enforcement, né? Ou é um enforcement, do tipo: olha, seu município, o senhor não precisa cumprir as normas da ANA, mas se não cumprir as normas da ANA, qualquer tipo de financiabilidade federal estará vedada a esse município. O que significa dizer a mesma coisa que ser, né, vamos dizer assim, a obrigatória a circunstância de observância das tais normas de referência. Depois disso, colegas, assim, a regulação, agora a regulação, vamos chamar assim, da execução do serviço, qualquer que seja o modelo, tá? Ainda que seja direto, tá? Ele precisará, o município, ter uma agência reguladora. Antes que me olhe atravessado. Puta, mas vai criar uma agência reguladora. Eu não disse que precisa criar uma agência reguladora, mas precisa ter uma agência reguladora, que tem de ser entidade de natureza autárquica, caracterizada por independência, autonomia, independência decisória, independência regulatória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Tá? Colegas, eu tenho visto por aí modelos de agências reguladoras que regulam o serviço de saneamento básico, que eu não sei se passariam pelo teste destes requisitos. Né? Porque, assim, a independência decisória, a autonomia administrativa, financeira e orçamentária, ela é determinada por uma série de requisitos que não se exaurem mas também tem a ver com a forma de designação dos reguladores e a garantia que eles têm de exercer as suas atividades. Então, assim, não se esgota nisso, mas tem a ver com isso também. Tem a ver com orçamento. Então, não adianta eu dizer que eu tenho uma agência reguladora e a agência reguladora ser autônoma e os caras não têm orçamento satisfatório suficiente para prestar a sua atividade. Então, assim, como eu lhes disse, eu não sei se todas as agências reguladoras que eu tenho visto por aí, elas atendem a esses pressupostos. E uma das circunstâncias, né? Eu já ouvi, Karen, um crítico à desestatização e, ao mesmo tempo, um cara que é simpático à estatização, e desestatizar e estatizar são técnicas, elas podem ser bem ou mal empregadas, mas eu já vi um cara que é um crítico da desestatização, né, chamando o que eu vou destacar agora de suprassumo do neoliberalismo. Né? O que ele chama de suprassumo do neoliberalismo? É a possibilidade de delegar a regulação a uma outra agência reguladora, em alguns casos até fora do Estado.
né? Então, assim, eu sou município de Cacimbinhas, tá? Eu posso delegar para a agência reguladora do município de Caixa Prego por meio de um contrato, e aí essa delegação, desde que essa agência reguladora do município de Caixa Prego tenha aquelas características de independência, etc. e tal, justificará que seja feita essa delegação. Também pode, por exemplo, colegas, essa delegação ser feita a agências reguladoras que sejam agências reguladoras federais, né, ou estaduais. Aqui, muitos dos municípios gaúchos têm a sua regulação feita pela Gergs. E, aliás, abro um parênteses, né? Há um tempo atrás teve uma ADI contra a lei da Gergs, que a lei da Gergs deu, vamos chamar assim, a autonomia, ou deu competência para a Gergs regular o saneamento básico aqui no Estado. E aí se disse que isso seria inconstitucional. Tá? E o Supremo disse, olha, não é inconstitucional por dois motivos, e não é pela soma dos dois motivos, é por dois motivos. Um deles é que a prestadora da maior parte dos municípios é uma estatal, na época a Corsã. Esse argumento com a privatização da Corsã, ele cai por terra, né? Esse argumento. E o segundo argumento, além de tudo, a Gergs regula os serviços, não é porque a lei estadual da Gergs diz que ela regula os serviços. A Gergs regula o serviço porque ela tem convênio com o município. Então, assim, o que eu quero dizer, colegas, é que esta ferramenta de delegação da agência reguladora ou da regulação é uma delegação que pode, por exemplo, até levar a regulação para agências reguladoras de entes federados que não sejam titulares. Então, o que eu quero dizer, colegas, é que assim, o município, mesmo quando presta de forma direta o serviço, ele precisa ter uma agência reguladora. Eu não disse que ele precisa criar uma agência reguladora. Talvez seja muito custoso ele criar uma agência reguladora com todas aquelas características ali que a lei exige. Mas ele precisa, como eu lhes disse, ter uma agência reguladora. E essa agência reguladora pode ser de outro ente federado, de outro município, de outro estado, pode ser de um estado, pode ser. Em âmbito federal, eu não vislumbro essa possibilidade, até por uma questão operacional. Mas, de qualquer forma, estas seriam as considerações. Doutora Karen, colegas que aqui me ouvem, enfim, eu estou à disposição. Até a próxima slide é só um agradecimento com os meus contatos aqui. E eu já vou, logo depois, Karen, mandar um novo material, porque eu vi que tem alguns errinhos de digitação que eu quero corrigir para quem, se vocês quiserem disponibilizar ao pessoal que nos honra com a assistência desse bate-papo sobre o novo marco legal do saneamento. Muito obrigado. Obrigada, Rafael, pelas importantes considerações. E eu estava me segurando, porque eu tenho várias, eu estou premida aqui pelo tempo, e eu já vou passar para algumas considerações. Tem pergunta aqui do Maison, eu vou só fazer algumas considerações que tu falaste lá do início, né? No tempo em que isso não era muito considerado, a questão do saneamento. E em Porto Alegre, quem puder circular ali pelas imediações onde tem o novo Hotel Hilton, na parte nova da Orla, nós temos a preservação de uma área onde havia o despejo feito dos dejetos sanitários pelos escravos. Então, na época da escravidão, as pessoas não tinham saneamento básico, então usavam pinicos, e isso era reunido em tem até guardado ali, exposto ou desenhado, se eu não me engano, uma espécie de jarro de madeira, onde os dejetos eram acumulados e levados na cabeça pelos escravos para serem despejados diretamente no Rio Guaíba. E eu acredito que essa prática ela era repetida em vários lugares do país. Então, isso corrobora esse aspecto que tu colocaste, que a importância maior sempre foi dada ao fornecimento de água potável, né, do que ao saneamento. E isso leva a duas questões que eu vou colocar aqui. A primeira é a questão de que a água é sempre lucrativa e não posso deixar de referir que a nossa autarquia, embora seja autarquia, né, o nosso DEMAI, professor Rafael, ela é bastante saudável financeiramente, né? É bastante saudável financeiramente, trabalhando com água. E a parte do esgotamento, ela sempre foi preterida, né, na maior parte do país.
embora aqui em Porto Alegre a gente já tenha um pouco de destaque nessa área, mas eu acredito que, em termos de privatização, o fato de não haver essa atenção devida à parte do tratamento dos dejetos, ela acaba repercutindo no valor da tarifa que tenha que ser cobrada, porque no momento em que eu não tenho esse tratamento dos dejetos e o esgotamento sanitário, digamos, oficial, acaba havendo uma má qualidade da água captada e isso vai encarecer o próprio tratamento. Então, me parece que isso acaba repercutindo no valor da tarifa. E me preocupa essa questão da tarifa, ou os critérios da tarifa serem definidos pela ANA, tendo em vista que o Brasil tem dimensões continentais e nós temos vários Brasis dentro de um só e inúmeras características locais que podem impactar de forma completamente diferente. Então, eu não sei se a ANA conseguiria, dentro dos seus critérios, contemplar toda a diversidade local dos nossos mais de 5.000 municípios, para que a tarifa realmente seja construída de modo mais correto. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. E a outra preocupação, e que tu referiste também, a questão dos municípios pequenos, né? Aquele município, o teu exemplo de Caixa Prego, de Cacimbinhas, os nossos N municípios com 3, 5 mil habitantes, e eles provavelmente devem ter dificuldade em fazer uma licitação desse porte, porque ela requer uma expertise, uma modelagem, um estudo muito especializado, né? Então, me parece que aí residiria uma grande dificuldade nas licitações. Então, é uma faca de dois gumes a gente dizer que a legislação coloca o município como centro e, ao mesmo tempo, existe uma dificuldade prática operacional de fazer essa licitação. Enfim, eu teria várias outras considerações, fiz algumas, e vou repassar, né, para talvez tu responderes em bloco, uma pergunta aqui do nosso residente Maison, que ele agradece a tua exposição, e ele pergunta sobre a questão da segurança jurídica para incentivar a participação do setor privado nesse serviço público, levando em consideração a diversidade, o número elevado de agências reguladoras e cada município operando de maneira distinta. Então, assim, sendo que nós estamos premidos pelo tempo, eu acho que esse é um apanhado de algumas considerações e questões que podem surgir. Ah, Karen, assim, ó, eu tenho um pouco de medo de, ao falar disso, sabe, ser acusado com aquelas tarjas, né, que as pessoas de vez em quando usam para desqualificar a opinião alheia, né? Nós estamos e Eu isso até preferia que isso fosse uma conversa de bar, né? não, assim, cara, o que que acontece? De vez em quando, a algoritmização da nossa vida faz com que a gente seja colocado em tribos, né? E de vez em quando, se o cara é colorado, fica proibido de elogiar um jogo do Grêmio, né? Então, assim, mas vamos lá. Assim, primeiro, tá? Eu não morro de amores pela privatização, eu não sou daqueles que defende toda e qualquer privatização, assim como eu não sou daqueles que defende toda e qualquer estatização. Tá? Eu acho que são técnicas que podem ser bem ou mal empregadas. Então, vamos lá. Tá? Primeiro, tá? A primeira coisa é que o poder público, o município, e aí eu já falo do município pequeno que vai ter dificuldade disso, eu não tenho nenhuma dúvida, ele precisa ter domínio dessas informações. Vamos lá. Qual é o problema? Qual é o valor do investimento necessário para resolver o problema? O DEMAI é superavitário ou deficitário, não importa. A questão é, ele tem resultado suficiente para cumprir a meta de universalização que está obrigado a fazê-lo? Porque ele pode, se ele tiver um lucro de R$ 1 por ano, ele é superavitário, mas ele não vai conseguir fazer os investimentos, né, necessários para esse fim. Então, vamos lá, esse domínio tem que ter. Tá? A partir do domínio da informação, quais são as soluções que nós temos? Bom, se houver uma solução que justifique a prestação direta do serviço, é uma das alternativas. Mas é que em alguns casos não existe essa solução. Por uma questão de eficiência, uma questão de disponibilidade de investimento, uma questão. Aí o cara tem que pensar na desestatização. Em alguns casos, a desestatização, como toda técnica, pode ser bem ou mal empregada. Isso tem que ser dominado. Né? E aí eu tenho um pouco de receio, Carinha, eu concordo plenamente contigo,
os municípios menores talvez terão, talvez não, certamente terão dificuldade. O município não consegue licitar a compra de cimento, vai licitar um troço desse, né? Então, assim, tem município que faz carona para comprar papel A4, vai licitar saneamento básico. Então, assim, o que eu gostaria de salientar é que eu concordo com essas perplexidades. Em relação à pergunta do colega, que, aliás, é uma pergunta muito interessante, se a opção for prestar o serviço por meio de uma delegação concedida, bom, aí tem que dar segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Bom, as ferramentas, elas existem hoje em dia. Matriz de riscos devidamente detalhadas, uma série de coisas que a gente tem que colocar no horizonte, né? Para quê? Para que seja, vamos dizer assim, segura a contratação. Então, essas considerações me parece que são impressionantes. Eu concordo com essas perplexidades todas. Eu também, poxa, né, eu espero estar certo sobre essas impressões, mas talvez o tempo nos diga que essas impressões não são as mais adequadas, vamos dizer assim. Rafael, até tem uma colaboração aqui do Evandro Colares dizendo que o recipiente usado pelos escravos se chamavam cubos e as pessoas que carregavam eram os cubeiros. Eu também vi informações dizendo que eram escravos tigres, porque em função dos dejetos terem acidez, eles ficavam com a pele marcada. Tem uma pergunta da Patrícia aqui. Mas desculpa, Karen, desculpa, Oi? só aproveitando isso assim, ó, é impressionante a diferença de números percentuais de atendimento de universalização da água e do esgoto, em qualquer lugar, sabe? Assim, então, Exatamente. assim, ó, aí o primo rico é o fornecimento de água, o primo pobre é o esgoto. Exato. Quaisquer que sejam as soluções, me parece que elas devem ser soluções que conjuguem adequadamente essas duas ferramentas. Perfeito. Eu tenho uma pergunta da Patrícia, eu vou conjugar com uma outra questão que eu tenho, que eu acho que é bem importante para os municípios. Considerando que nós estamos assim com um andar crescente da questão da privatização ou da desestatização do saneamento, nós temos em N municípios do país a questão das ocupações irregulares e loteamentos irregulares. Isso impacta tremendamente na questão do saneamento, porque no mais das vezes as pessoas adquiriram lotes ou ocuparam áreas onde essa estrutura não havia. A gente sabe que o custo para implantar depois de uma ocupação instalada, ele é infinitamente superior àquela instalação em um loteamento planejado, em que eu faço toda a canalização, água, esgoto, de forma antecipada, calculada e planejada. E me preocupa a questão disso ser assumido talvez pela iniciativa privada e talvez o investimento não ser aquele indispensável para o mínimo necessário à vida dessas pessoas, que hoje em dia é um contingente elevado da população. Então, essa questão e a questão da Patrícia, que coloca a questão da prestação do serviço de saneamento nas regiões metropolitanas e a necessidade de compartilhamento ou gestão compartilhada, colocada na Constituição, no 25, terceiro, e o princípio da subsidiariedade. Então, dois temas completamente diferentes, mas em razão do adiantado da nossa hora, eu coloco Assim, junto. cara, assim, como eu disse, essas perplexidades são as minhas também. Então, dividindo, né, vou começar. A região metropolitana, ela é uma das formas de prestação regionalizada, ela não é a única, mas ela é uma das formas. E ela mereceu tratamento específico, tratamento especial. Essa é uma das ferramentas, vamos dizer assim, necessárias para chegarmos na universalização. Há uma questão de subsídio cruzado que me parece que impõe uma solução regionalizada que é bastante importante também. No tocante ao outro questionamento, eu compartilho dessa preocupação, assim, e é por isso, Karen, que resumidamente, eu diria, o município ele licitará tanto melhor a concessão
ou ele tanto melhor prestará o serviço, ou ele tanto melhor terá um prestador diferente, ainda que seja uma companhia estadual de saneamento básico, enquanto maior domínio ele tiver do investimento a ser feito. E para isso ele precisa ter mapeado adequadamente isso. Eu Inclui na participei. matriz de risco, né? É Claro, parte da claro, matriz claro. de risco. Não, e até vou dizer, Karin, assim, eu que estou tão acostumado a ser estilingue, eu virei vidraça quando eu participei, o nosso escritório participou de um consórcio para fazer uma PMI, ganhamos uma PMI na parte jurídica de regulação de um município de Santa Catarina. A gente fez um município até de médio, grande porte, e a gente fez a gente fez o edital de licitação, né? Por isso que eu brinquei, né? A gente que está tão acostumado a ser estilingue, virei vidraça nessa hora. É impressionante como a gente pode fazer a coisa bem feita quando tem essas informações. Não dá para ter um Kinder Ovo lá, Dados. o cara chegar num bairro e ter um bairro que precisa de universalização, que precisa de saneamento básico e que não estava sequer num termo de referência. Então, isso, como eu lhes disse, é assim, talvez né, o mais importante numa hora dessas é o domínio informacional nessa matéria. E assim, até só para finalizar, eu me lembrei de um exemplo de inovação que é ligado ao fornecimento de água. E como a gente precisa ter esses dados e conhecer o destinatário do serviço. Dizem que num certo país da África as pessoas queriam fazer inovação porque ficaram penalizadas com as mulheres que carregavam bacias e vasilhas pesadíssimas para irem juntas buscar água potável para a tribo, né, onde elas viviam. E então instalaram uma torneira de água canalizada para resolver o problema que para eles causava tanto sofrimento para as mulheres. E as mulheres detestaram, porque aquele momento de irem juntas buscar água era o único momento em que elas se libertavam de ficar cozinhando, cuidando das crianças e podiam conversar e ter algum momento agradável numa caminhada. Então, eles viram que não conheciam o destinatário da solução inovadora e, depois de muito conversar, fizeram um equipamento que facilitava elas carregarem, rolando as vasilhas de água. Então, acho que isso tem a ver com dados, com conhecer o destinatário, e eu acho que essa é a importância do prestador de serviço, seja público, seja privado, como tu bem disseste. Tudo é uma questão de técnica. A técnica bem feita é o que é mais importante. O mais importante é a população estar bem atendida. Eu acho que isso é que tem que estar no cenário e na mira de todos, né? Eu acho que isso é o que a gente pode tirar, talvez, de mínimo denominador comum aqui da nossa breve conversa, que eu gostaria, por mim, poderia durar horas, né? Poderia ser aquelas conversas infindáveis de direito administrativo. Mas, enfim, considerando os teus compromissos, também queremos honrar com o tempo que tu nos cedeste, né, com a honra da tua presença, e dizer que tu é sempre convidado, né, Rafael? E eu tenho muito a agradecer, porque eu acho que tu trouxeste sempre com a tua técnica de professor extremamente didático e trazendo essa tua experiência agora, né? Estando eventualmente do outro lado, fazendo editais ou defendendo, que eu acho que isso, a advocacia traz um conhecimento bárbaro para contribuir para as nossas reflexões. Maravilha. Eu que agradeço, Karen. Contem sempre comigo aí, como digo, na PGM, na escola, no Cedinho, eu me sinto sempre muito em casa. Muito obrigado. Gente, obrigada pela participação de hoje. Em breve deveremos ter essa aula no YouTube, não é imediatamente. Para aqueles que tiverem dúvidas sobre os certificados, é em torno de até 10 dias úteis. Agradeço a participação de todos, ao professor Rafael Maffini, a todos que vieram hoje e desejo um bom dia de trabalho a todos e até a próxima palestra do CEDIM. Até Obrigado, um logo, abraço, pessoal. Até então. mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Karen. Obrigado.